Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos de volta aí. Meu nome é Valdir e esse é o Formação Continuada na Fé Católica. Nós estamos indo aí na nossa fase 3 do módulo básico, falando aí sobre missa e liturgia. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa terceira aula com essa pequena oração. Ela é uma oração de São Francisco de Assis, oração pedindo as luzes de Deus. Deus Altíssimo e Glorioso, vem iluminar as trevas do meu coração. Concede-me, Senhor, a fé verdadeira, a esperança firme e a caridade perfeita. Concede-me o sentido penetrante e a clara visão necessária para cumprir tua santa vontade, que não me poderia perder. Amém. Estaremos então reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos então para a nossa aula. Então, meus irmãos, na última aula ficou essa questão aqui, ó. Por que a missa é celebrada aos domingos? Aqui, ó. Por que a missa é celebrada aos domingos? Então, vamos lá dar uma olhadinha em Gênesis 2, versículo 2, que diz o seguinte: Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Então, o sétimo dia, Deus descansou da sua obra. E para os judeus, o dia santo é o Shabá, Sabá ou sábado, porque é o dia que o Senhor descansou. Então, o sábado era o dia do descanso, um dia sagrado. Tudo bem? Então, vocês vão perguntar assim, poxa, mas por que então o judeu é no sábado e os cristãos, né, e os católicos no domingo? Por quê? Né? Antes de falar dos Atos dos Apóstolos, que é a leitura aqui, lá em João, versículo 20, diz o seguinte também, ó. Fala assim, ó. João 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar, olha aí, que se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Ou seja, no primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição. E que dia é esse? Domingo. Agora vamos dar uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Diz o seguinte, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Então, ó, vejam bem, Jesus, lá em João 20, versículo 19, aparece aos discípulos no domingo. E Paulo, já passado alguns anos, dá esse testemunho aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, que diz: no primeiro dia da semana, estamos nós reunidos para partir o pão. Ou seja, desde o início do cristianismo, o dia da ressurreição do Senhor é o dia em que os católicos se unem para celebrar a sua ressurreição. Por que eu estou falando católico e não cristão? Porque falar cristão, católico, é uma redundância. Se você falou católico, você é cristão, tudo bem? Porque antes de você ser de qualquer pastoral ou movimento, você é católico. E se você é católico, com certeza você é cristão, porque essa é a religião que nós estamos, a religião verdadeira que nos leva à salvação, ok? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, em Atos 20, versículo 7, nós vemos também, nós podemos observar o que? Como já é dividida a missa. Na primeira parte aqui, versículo 7, nós temos praticamente uma liturgia da palavra, e aqui, ó, no versículo 11 do mesmo capítulo, está escrito o seguinte: Então subiu, partiu o pão, comeu, falou-lhes largamente até o romper do dia e partiu. Ou seja, partiu o pão, comeu e falou-lhes. Ou seja, é a liturgia eucarística, a fração do pão. Tudo bem? Então, meus irmãos, minhas irmãs,
esse é um dos motivos porque a missa é celebrada aos domingos, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Ué, mas não é celebrada a missa durante a semana? Sim, graças a Deus, todos os dias nós temos missa, mas pela tradição, a missa da ressurreição do Senhor é celebrada no domingo, porque é o dia solene da sua ressurreição, onde a Assembleia reunida celebra junto e manifesta a sua fé. Tudo bem? Até porque hoje em dia nem tanto, né? Mas pelo menos o domingo era o dia que a maioria das coisas estavam fechadas, não abria comércio, não abria nada, né? Muito mal uma feira ali de domingo e era aquela paz no domingo, né? Para quem é mais antigo aí, mais velho, deve lembrar. E hoje em dia as coisas estão mais corridas, então acabou que o domingo as pessoas, tem muita gente trabalhando, né? Mas o domingo era o dia e é o dia onde as famílias vão se reunir no templo para louvar o Senhor e manifestar a sua fé na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar agora sobre as partes da missa. Como que a missa é dividida? Ela é dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Olha só, eu estou aqui com a instrução geral do missal romano. Eita, peraí, olha aí. Aqui, nossa. Olha aí, a instrução geral do missal romano, tá? E ele fala o seguinte, lá no número 28, a missa consta, por assim dizer, de duas partes a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Há também alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Então, quando nós falamos dos ritos iniciais, são justamente esses ritos que vêm aqui, ó, antes da liturgia da palavra, para darmos início à missa. Tudo bem? Vamos lá ao nosso próximo slide. Então, pessoal, vamos dar início aqui aos ritos iniciais, tudo bem? Quais são esses ritos iniciais que vêm antes da liturgia da palavra? Olha aí. É a entrada, né, a procissão de entrada, como vocês podem ver aqui, ó, na ilustração, ó, procissão de entrada. É o rito penitencial com o Kyrie eleison, né, Senhor tem piedade. O Glória in excelsis Dei, e a oração do dia, tudo bem? Agora nós vamos ponto a ponto aqui, olha só. Vamos aqui para o próximo slide. Então, pessoal, com o canto de entrada, o que nós temos? Olha, né? Olha aí o canto de entrada, reunindo o povo, enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada, né? A finalidade do canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia. Tudo bem? Então o ideal é que todos cantem, né? Para celebrar a entrada do sacerdote, dos ministros, dos acólitos, dos coroinhas e da cruz de Cristo. Tudo bem? Isso quando tem a procissão inicial. Não havendo canto, a gente faz o quê? A gente lê a antífona do missal. Tudo bem? E ela é recitada pelos fiéis. Ainda não falei o que é missal, que eu vou falar na próxima aula. O missal e o lecionário, tudo bem? Isso aí fica para a próxima aula. Então, essa é a função aí da entrada, tudo bem? Entra o sacerdote, vem o canto com a celebração, para iniciar a celebração. Não havendo canto, é feita a antífona proposta pelo missal, tudo bem? E aguardamos o sacerdote chegar ao altar, tudo bem? Quando ele chega ao altar, olha aí o que acontece. Tem a saudação ao altar e ao povo reunido. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar
com uma inclinação profunda. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar e, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Tá? Vou falar para vocês também sobre o turíbulo, que é aquele negocinho lá, aquele objeto litúrgico que é utilizado para colocar um incenso para poder incensar o altar. Eu vou falar dele também. Ó, anota aí, vou falar sobre o missal, o lecionário e o turíbulo, tudo bem? E tudo isso enquanto é realizado o canto de entrada, tudo bem? Então, quando tem Jesus. Se tiver o padre incensando lá o altar, né? Então a música vai continuar acontecendo. Aí, terminando, o sacerdote de pé junto à cruz, né, junto à cadeira, com toda a assembleia, faz o sinal da cruz, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pela saudação, expressa a comunidade reunida à presença do Senhor, tudo bem? Essa saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da Igreja reunida, já em nome da Santíssima Trindade. Feita a saudação ao povo, o sacerdote, o diácono ou outro ministro pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia, tudo bem? Normalmente o padre dá um bom dia, fala com o pessoal ali, né? Como todo mundo, quem frequenta sabe, né? E quem não frequenta, mate a curiosidade e vai lá para ver, porque é uma celebração linda. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Após o sacerdote dar as primeiras palavras aí com o povo, temos o ato penitencial, ou seja, o sacerdote convida para um breve silêncio, né, para uma pausa que é realizada por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluída pela absolvição do sacerdote. Absolvição essa que não possui a eficácia do sacramento da penitência, tudo bem? Quem está acompanhando os módulos aí, na fase 2 eu falei sobre o sacramento da penitência e expliquei muito bem a questão do sacramento da penitência. Então, bateu uma dúvida, vai lá, não lembro se é aula 6 ou 7, mas deve estar por aí, tudo bem? Então, aos domingos, né, particularmente, no tempo pascal, no lugar do ato penitencial de costume, pode-se fazer por vezes a bênção e a aspersão da água em recordação ao batismo. Então, o ato penitencial, após o ato penitencial, nós temos o Senhor tem de piedade, que é o Kyrie eleison. Tudo bem? A não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial, então tem o Senhor piedade. Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia, executado normalmente por todos, tomando parte nele o povo e o grupo de cantores e o cantor. Via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, tudo bem? Por exemplo, Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade, Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Tudo bem? Então, por isso que ele fala aqui que é falado 2 vezes. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Só lembrando, aí o padre vai falar assim, ó, aqui é a fala dele, ó. Preparemo-nos, pois, para celebrar dignamente estes santos mistérios, reconhecendo que somos pecadores. Aí o padre diz, né, confessemos nossos pecados. Então a Assembleia, em uníssono, né, uma só voz, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Nesse momento aqui do por minha culpa, é comum, né? É uma tradição nós batermos no peito, aqui na altura do coração, ó, reconhecendo a nossa culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim
a Deus nosso Senhor. Tudo bem? Olha aí. Então, vem aqui, ó, o Kyrie eleison, Senhor, piedade. Ó, Senhor, tem de piedade de nós, né? Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós. E Christe eleison significa Cristo tem de piedade. Ok? Vamos lá. Continuando os ritos iniciais, nós temos, depois do ato penitencial e do Senhor piedade, nós temos o glória. Glória a Deus nas alturas. O glória é um hino antiquíssimo, né? Muito antigo e venerável, pelo qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro, tá? Muito importante, o texto desse hino não pode ser mudado, tudo bem? É cantado ou recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, que eu vou falar. E o glória é assim, ó. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Tudo bem? Então aqui, ó, só lembrando que o glória, ele não pode ter a letra alterada. E que no tempo do Advento e da Quaresma, que eu já falei lá na primeira aula, né? Advento e Quaresma, falei sobre o ano litúrgico, o glória não é cantado. Tudo bem? Vamos ao nosso próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, aos ritos iniciais, vamos, após o glória, tem a oração do dia, que é chamada oração coleta. Tudo bem? Né? O sacerdote convida o povo a rezar, todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Depois, o sacerdote diz a oração que costuma chamar coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Conforme a antiga tradição da Igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Tá vendo aqui, ó? Ela é trinitária. A Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Tudo bem? E o povo unido faz sua oração e ao final da aclamação, né, termina com um grandioso Amém. Tudo bem? Então, só encerrando aqui, ó, nós terminamos os ritos iniciais. Eu sei que passei um pouquinho aí dos 15 minutos, mas é para não quebrar a linha de raciocínio, tudo bem? Encerrando aqui. Olha aí, pessoal, voltei. Então a pergunta para a próxima aula é essa aqui, ó. O que é ambão, beleza? Se ficou curioso, pesquisa, se não, espera a próxima aula aí, tudo bem? Então vamos agradecer a Deus aí por mais essa aula. E estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí, curta, comente, compartilhe, vá lá no nosso canal no Telegram, vá lá no YouTube, deixe seu comentário, dá um like também para dar uma fortalecida. Se tiver alguma dúvida, coloca lá que a gente responde aqui na aula, tudo bem? Até a próxima, pessoal. Que Deus nos abençoe. Fui! Tchau!